Olá, Sereiluz! Você está no canal Los Seres. Eu agradeço a sua presença aqui e vou pedir, com gentileza, se você sentisse energia comigo e com o conteúdo que eu trago, se inscreva, comente. Se você gostar deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, para que chegue a mais pessoas este conhecimento, estas informações, e também ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Nós estamos em transição planetária, é um momento do revelar da verdade, da exposição das mentiras que nos foram ensinadas, contadas e programadas na nossa mente. E quando eu peço para compartilhar, é para ajudar o trabalho de luz, os anjos e a espiritualidade a entregar esta mensagem ao máximo de pessoas. O canal Los Seres nasceu amparado pela espiritualidade, com orientação da espiritualidade, com o propósito de ampliar o campo de visão sobre a realidade além da Terra, ou seja, qual é a realidade do universo, qual é a realidade das leis que regem o universo, e também com a finalidade de ampliar, de abertura, de expansão da consciência. Para você que está chegando agora aqui no Los Seres e não me conhece, prazer! Eu sou Patrícia Lima, sou terapeuta holística evolucionária, mentora espiritual, também sou mentora pessoal de desenvolvimento humano e espiritual e taróloga. Também realizo um projeto, o Saúde Emocional e Financeira, junto a uma amiga, e todo esse meu trabalho tem como finalidade e único objetivo auxiliar as pessoas a superarem os seus desequilíbrios. E quando eu falo desequilíbrios, são tantos os conflitos íntimos, as feridas emocionais, as crenças limitantes, as prisões e traumas geracionais que trazemos de família para curar, e também as variadas formas de medos, prisões mentais, as questões de desarmonias nas áreas da vida, no financeiro, enfim. A centralidade do meu trabalho é isso: direcionar pessoas, orientar pessoas para que elas tenham mais clareza e consciência na vida. Sim, eu despertei da Matrix, eu acordei o meu espírito desta prisão, eu saí do coma de consciência que aqui nos mantém aprisionados pela consciência. E eu estou aqui para falar para vocês sobre esta Matrix. Há vários vídeos aqui no Los Seres, onde eu falo bastante sobre como funciona a Matrix, mas eu resolvi gravar mais este vídeo também como alerta, como orientação, como direcionamento para quem está começando o seu despertar espiritual, que é a libertação da consciência dessa prisão chamada Matrix. E dias atrás eu tive um sonho, vamos dizer sonho. Eu não gosto de chamar de sonho, mas só para que você entenda. Enquanto eu dormia, eu tive uma revelação. Nesta revelação ou neste sonho,
eu via pessoas saindo do caixão. De repente, elas acordavam, né? E eu percebia que ali as pessoas estavam perdidas. E quando acordei, quando despertei no corpo físico, eu me lembrei deste arcano do tarô. Este arcano maior do tarô, tá? Ele se chama o julgamento. Porque, para quem não sabe, o tarô, ele é uma ferramenta incrível de luz, que ele direciona, ele orienta as pessoas, ele dá clareza, e é exatamente por isso que o real valor do tarô, ele foi deturpado, foi até demonizado, mas a verdade é que o tarô, nas lâminas do tarô, resume a jornada da vida humana. É o roteiro da evolução humana, é o tarô. Toda a vida de uma pessoa está representada em cada lâmina do tarô. Tudo que nós passamos, tanto os conflitos íntimos quanto desequilíbrios fora, está no tarô. Por isso que ele é uma ferramenta de abertura de consciência também. E só para você entender mais, né, sobre este arcano aqui nós temos um anjo, tá? Representando o quê? A chamada de Deus, a chamada do divino, a chamada do Pai eterno, do Pai universal, seja lá como que você conhece essa força, chamando seus filhos, as pessoas, para despertarem para a luz, para a verdade do universo, das leis universais, despertando elas para elas saírem do sono profundo e das sombras. E é exatamente o que a humanidade, o processo, o momento que a humanidade já está passando. O grande despertar coletivo já está acontecendo, porque nós estamos em transição planetária. Na verdade, o planeta Terra já está vibrando na quinta dimensão. Passou de terceira dimensão para a quinta dimensão. Agora, a humanidade começará a ser chamada pelas trombetas do Criador e dos anjos. Claro que este despertar espiritual, né, esta grande libertação da nossa mente, do nosso estado de sono profundo dentro das sombras, não é nada romântico. Eu não estou aqui para romantizar nada, é falar a real. Envolve cura, e tudo que envolve cura é preciso cada um olhar para suas sombras, para os medos, para todos os conflitos internos e começar a se curar, a se limpar, trabalhar o perdão. É o revelar das verdades. Então, tudo que é mentiroso na nossa vida, no sistema humano que foi construído aqui, já está começando a expurgar, já está começando a ser exposto. Então, daqui por diante, tanto no individual, como no coletivo, como em todos os sistemas construído, financeiro, educacional, religioso, político, todo esse sistema vai começar todas as mentiras a serem expostas e reveladas. Em resumo, só para você entender o processo de transição planetária. Deus, como a maioria conhece, o Criador de todos nós e de tudo que existe, é amor. Então, no universo, tudo é amor, tudo é luz, tudo é fluxo, movimento, tudo é multiplicidade, prosperidade, tudo é harmonia e equilíbrio,
tudo é beleza, é riqueza no universo e como aqui pode existir tantos desequilíbrios, dor, sofrimento da humanidade. Você já parou para pensar nisso? Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, do Criador, por que aqui tem tantas sombras? Por que aqui há pobreza? Por que tem tanta doença? Por que tem umas pessoas que são mais afortunadas, têm a tal riqueza material e outras não? Se tudo no universo é tudo isso, se toda a lei que rege o universo é baseada em tudo isso que eu falei, por que aqui está ao contrário, está negativado? Vou contar uma história para você entender onde tudo começou. Vou resumir bem, porque a história é muito mais ampla, tá? Do que eu vou relatar aqui. Há muito tempo atrás, muitos anos, nos primórdios da humanidade aqui, precisou com que as pessoas começassem a encarnar no corpo físico, porque todos nós somos espíritos, porém com o esquecimento do espírito. Ou seja, aqui nós estamos despertos, conscientes apenas em 10% do que nós somos. Apenas 10% nós sabemos sobre nós. 90% de nós, e tudo que tem de negativo, de sombras, de coisas que nós temos que curar, está nos 90% do nosso inconsciente. Este véu do esquecimento foi necessário porque chegou num patamar da humanidade que já não estava mais tendo a evolução, porque tudo no universo precisa evoluir, progredir, crescimento, progresso. Tudo no universo é progresso. Este véu espiritual do esquecimento foi um cuidado de hierarquias espirituais superiores que administram, que regem toda esta parte evolutiva aqui do planeta Terra. Porque sim, há governança universal para o planeta Terra, não está desgovernado e descuidado como muitos pensam. Esse véu do esquecimento foi necessário porque muitas pessoas viviam aqui se lembrando dos atos não tão bons que cometeram e acabavam o quê? Se aprisionando na dor, no sofrimento, na culpa e não evoluíam. Então esse véu espiritual do esquecimento foi para isso, para proteger-nos de nós mesmos, para que conseguíssemos evoluir. Eu enxergo este véu do esquecimento em nós como uma misericórdia de Deus, porque já pensou você se lembrar de tudo que você causou em experiências passadas, pessoas que te prejudicaram, pessoas que você prejudicou, atos desmedidos que cometeu? Então esse véu do esquecimento, na minha visão, é a misericórdia e o amor de Deus por nós. Este véu do esquecimento, ele foi muito primordial, porque o planeta Terra, nos primórdios de sua história, já foi um planeta de experiência. Era um planeta, nesse tempo, que os seres de outras órbitas, de outros sistemas, vinham no planeta para fazer experiências. E nesta jornada experiencial que esses seres realizavam, tinham tantos seres de boa índole, que eram bons, e seres que não eram tão bons assim. O planeta Terra era terra de ninguém,
era onde pessoas, seres entravam, saíam, faziam experiências. Além disso, teve também guerras no universo, teve também rebeliões e muitos seres influenciados por essas rebeliões, que eu não vou entrar em detalhe, foram trazidos para o planeta Terra, porque eles não tinham condições de estarem nos planetas onde eles viviam, não tinham frequência, não tinham vibração na luz e no amor. E como estavam sendo ameaça para o sistema, os demais que viviam no universo, foram trazidos para o planeta Terra, que era o planeta mais preparado para recebê-los. Sim, eles vivem aqui. Esses rebelados, esses seres rebelados, esses espíritos revoltosos, negativos, vivem aqui no planeta Terra. Neste momento, a maioria está encarnado, porque agora é o momento da decisão se você está na luz ou se você escolhe estar nas sombras. Todos nós fomos criados pela mesma fonte de luz, pela fonte infinita. Porém, há esses espíritos rebelados, revoltosos, que aqui estão, tem um grupo que sempre se recusou encarnar como humano aqui na superfície, na Terra. E eles vivem no baixo astral da Terra, no plano espiritual inferior da Terra. Eles sempre estiveram presentes, influenciando a humanidade, controlando as pessoas que são fluentes na sociedade e criando este sistema desequilibrado em dor, sofrimento que nós vivemos, que é a Matrix. Eles são rebelados porque eles renegam a Deus, eles renegam a soberania da fonte de luz que é Deus, e nisso eles não se alimentam da energia da luz de Deus. Eles se alimentam, eles se mantêm aqui através da nossa energia. E a nossa energia é roubada, é sugada através da nossa vibração, frequência e energia, porque tudo na criação, tudo no universo gira em torno disso, vibração, frequência e energia. Se sintonizamos com o negativo, se temos tendência de ficar mais no negativo, estamos na mesma faixa de vibração que eles gostam. Para você ter mais conhecimento, ampliar a sua visão, a sua consciência sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu vou indicar a leitura do livro Urântia, que é cerca de 5.000 páginas, mas você pode conseguir aqui no YouTube em formato e-book, e também vou sugerir o canal aqui na plataforma que se chama Cryon, o serviço magnético. Deixarei tudo isso na descrição aqui deste vídeo. Assistiu até aqui? Continue aí, porque ainda nós temos a parte 2 que eu vou falar, revelar como que se dá a dinâmica mais aberta sobre a Matrix que te controla, te domina, te influencia pelos pensamentos, pela sua mente, pelas emoções, pela sua psique. Quer se libertar? Então, vem comigo!